Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol caía devagar no horizonte, tingindo o céu com tons avermelhados, quando voltei de mais um dia puxado na lida com o gado. O corpo reclamava, o chapéu gasto escondia o suor que escorria pela testa e meu cavalo branco avançava firme pela estrada de terra. Aquele caminho, normalmente silencioso, tinha um peso diferente naquela tarde. O vento soprava seco, carregando poeira e um cheiro forte de queimado que vinha de longe. 23 anos vivendo sozinho nesta fazenda no interior de Goiás. 23 anos desde que Maria me deixou, não a culpo. Vida de fazendeiro não é fácil para mulher nenhuma. Desde então, esta terra virou meu mundo inteiro, minha prisão e meu refúgio ao mesmo tempo. O calor ainda queimava mesmo com o sol se pondo. 38 graus na sombra, se é que existe sombra neste fim de mundo. O suor grudava a camisa nas costas e o cheiro de terra seca misturava com diesel das máquinas paradas no galpão. As cigarras cantavam sem parar, um zumbido que vira trilha sonora da solidão. 48 anos nas costas, sendo que os últimos 23 foram só trabalho, silêncio e mais silêncio. Acordo todo dia esperando ouvir alguém se mexendo na cozinha. Bobagem minha. O café é feito no automático, sempre uma xícara só. O pão dormido, a margarina rançosa, o queijo que dura uma semana. Mastigo devagar, ouvindo o barulho da própria mandíbula. Até isso incomoda quando você está sozinho demais. O gado se agrupa debaixo das poucas árvores do pasto, procurando sombra. Inteligentes os bichos, mais que muito cristão por aí. Eu cuido deles, eles me ignoram. Uma relação honesta, pelo menos. Tem dias que o silêncio pesa como cobertor molhado. Ontem liguei para meu irmão em Goiânia. 5 minutos de conversa. Como está o tempo, como está o gado, se preciso de alguma coisa. Ele tem família, compromissos, vida corrida. Quando desliguei, o silêncio voltou mais pesado ainda. A televisão quebrou mês passado. Não corri atrás de técnico. Para quê? Era mais barulho que companhia. Agora de noite fico na varanda, ouvindo os grilos, as corujas, o gado ruminando longe. Sons que conheço de cor, como música enjoada. Às vezes acordo de madrugada achando que ouvi alguém chamando meu nome. Levanto, acendo a luz, caminho pela casa. Nada. Só eu e o eco dos próprios passos no assoalho de madeira. Às vezes fico na dúvida se não estou ficando maluco mesmo. O cavalo conhece o caminho de casa melhor que eu. Puxa para o lado da porteira sem eu nem puxar as rédeas. Animal inteligente este branco. Único ser vivo que me aguenta há mais de 5 anos seguidos. Amanhã vai ser igual a hoje. E depois de amanhã também. Acordo, café, trabalho, almoço sozinho, mais trabalho, janta sozinho, durmo sozinho. Uma rotina que virou prisão. Mas prisão que eu mesmo construí, cerca por cerca, tijolo por tijolo. Às vezes penso em vender tudo e me mudar para a cidade. Mas fazer o que lá? Eu só sei de terra, de bicho, de chuva e sol. Na cidade, eu seria mais perdido ainda. Pelo menos aqui, na minha solidão, eu sei quem eu sou. Ou acho que sei. O vento levanta poeira fina da estrada. Uma caminhonete passa de vez em quando, deixando nuvem vermelha para trás. Aí o silêncio volta, pesado como chumbo. Tem horas que dá vontade de gritar, só para ouvir a própria voz ecoando. Solidão é bicho estranho. Não mata, mas vai roendo aos poucos. Te acostuma com o vazio, até você esquecer como é ter alguém por perto, esquecer como é importante ser importante para alguém. Mas alguma coisa me diz que amanhã será diferente. Não sei o que nem porquê, só sinto. Como quando a chuva vai cair e você sente no ar, muito antes das nuvens aparecerem. O branco relincha baixinho, como se concordasse. Ou talvez seja só fome. Bicho não mente, não engana. Quando tem fome, mostra. Quando está cansado, para.
Gente é mais complicada. O sol some atrás dos eucaliptos que plantei quando Maria ainda estava aqui. Ela dizia que um dia a gente ia se sentar debaixo deles, velhinhos, vendo os netos brincarem. Os eucaliptos cresceram, ficaram enormes. Eu e Maria, bem, cada um seguiu seu caminho. Mais um dia vivido, mais uma noite para atravessar. E amanhã a roda gira de novo, no mesmo lugar, no mesmo vazio. Mas essa sensação estranha não me larga, como se alguma coisa estivesse para mudar, como se o destino estivesse preparando alguma surpresa para este velho fazendeiro cansado de conversar só com gado e cavalo. Foi então que algo chamou minha atenção. Entre restos de madeira, sacos rasgados e pedaços de móveis jogados no terreno baldio que fica antes da entrada da cidade, um brilho sutil refletiu a luz do fim de tarde. Puxei as rédeas e o branco parou, bufando baixinho. Hesitei. Não era da minha conta o que acontecia naquele lixão, mas alguma coisa me puxava. Um passo hesitante, depois outro, até que meus olhos viram o que custavam a acreditar. Caída entre sacos de lixo, uma jovem estava desmaiada. O vestido surrado grudava no corpo sujo de poeira. Os braços exibiam arranhões profundos e os lábios rachados denunciavam sede e fome. Meu coração disparou. Por um instante, o corpo paralisou diante daquela cena. Não podia ser real. Gente não abandona gente assim, que nem saco de entulho, mas estava ali, na minha frente, real como a terra seca debaixo dos meus pés. Me ajoelhei devagar, com cuidado para não assustar, caso ela estivesse consciente. Um toque leve no pescoço revelou um pulso fraco, mas presente, um sopro de vida. O peito subia e descia numa respiração tão frágil que parecia que ia quebrar a qualquer momento. Sem pensar duas vezes, ergui ela nos braços, sentindo o quanto era leve, quase sem forças. Parecia uma boneca de pano, dessas que minha irmã fazia quando era pequena. Montei no cavalo segurando ela junto ao peito e parti rumo à fazenda. O branco sentiu a urgência e disparou pela estrada de terra. A cada metro percorrido, minha preocupação aumentava. O vento levantava poeira fina que grudava no rosto dela. A respiração parecia frágil demais, como passarinho machucado. Minha mente se enchia de perguntas sem resposta. Quem teria feito isso? Por que alguém abandonaria uma pessoa ali como se fosse lixo? Aguenta aí, menina, murmurei baixinho, mais para mim mesmo do que para ela. Já chegamos. A fazenda nunca pareceu tão longe. Cada curva da estrada era uma eternidade. O sol terminava de se esconder, deixando o céu com aquele tom roxo que anuncia a noite. As primeiras estrelas começaram a piscar lá em cima, frias e distantes. Quando finalmente cheguei em casa, tudo virou urgência. Desmontei com cuidado, carreguei ela para dentro. A água foi aquecida às pressas no fogão a gás. Molhei um pano limpo e comecei a limpar os ferimentos com o que tinha disponível. Álcool, algodão, uma pomada velha que uso quando me corto no arame. Preparei um caldo ralo com o que tinha na geladeira. Cebola, um osso de galinha, sal. Nada muito elaborado, mas era o que podia fazer. Coloquei ela na cama do quarto de hóspedes, quarto que não recebia visita há mais de 10 anos. O sono não veio. Fiquei sentado numa cadeira ao lado da cama improvisada, atento a cada movimento, ouvindo a respiração irregular e silenciosa. De vez em quando ela se mexia, murmurava alguma coisa que eu não entendia. Parecia estar tendo pesadelos. A madrugada foi longa. Cada hora que passava no relógio da cozinha parecia uma semana. Levantei várias vezes para verificar se ela ainda estava respirando. Molhei os lábios dela com água. Tentei fazer com que engolisse algumas gotas. Foram dias de incerteza. Ela não acordava, só gemia baixinho às vezes. Eu alternava entre o trabalho na fazenda e os cuidados com ela. O gado reclamava da falta de atenção, mas não podia deixar uma pessoa morrer na minha casa. Que tipo de cristão eu seria? Na manhã do terceiro dia, cinzenta e pesada de umidade que anunciava chuva, os olhos dela se abriram.
O olhar assustado dizia mais que qualquer palavra. Tentou se afastar, mas o corpo não respondia. O medo estava estampado no rosto magro, nos olhos fundos que pareciam ter visto coisas demais. Calma, falei baixinho, erguendo as mãos para mostrar que não havia perigo. Você está segura aqui. Os lábios dela tremeram. Um sussurro quase inaudível escapou. Eles disseram que eu não servia para nada, por isso me deixaram ali. As palavras me acertaram como soco no estômago. As marcas no corpo dela contavam o que a boca ainda não conseguia expressar por completo. Cicatrizes antigas, hematomas novos, a magreza que falava de fome crônica. Quem fez isso com você, menina? Ela fechou os olhos, como se a pergunta doesse fisicamente. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Não importa mais, sussurrou. Eles se livraram de mim. Como fazem com as coisas quebradas? Fiquei ali, sem saber o que dizer. 23 anos de solidão não me prepararam para lidar com a dor de outra pessoa. Mas alguma coisa dentro de mim, que estava dormindo há muito tempo, começou a se mexer. Como se aquela menina machucada tivesse acordado uma parte de mim que eu pensei que tinha morrido junto com meus sonhos de família. Qual seu nome? Perguntei. Ana, ela disse tão baixinho que quase não ouvi. Eu sou Joaquim, e enquanto você estiver na minha casa, ninguém vai machucá-la. Isso eu prometo. Ana me olhou como se estivesse tentando decidir se podia acreditar em mim. Nos olhos dela havia tanta dor, tanto medo, que me deu vontade de encontrar quem fez isso e acertar as contas. Mas primeiro, ela precisava sarar. E eu precisava aprender como cuidar de alguém de novo. Lá fora, os primeiros pingos de chuva começaram a bater no telhado. O som que sempre me acalmava agora parecia diferente. Como se a própria terra estivesse lavando alguma coisa suja, preparando um novo começo. Alguma coisa me dizia que minha vida de solidão tinha chegado ao fim. E pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava. Os dias se transformaram devagar, como água que escorre por pedra. Ana ficava a maior parte do tempo deitada, olhando o teto com aqueles olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Eu entrava no quarto de manhã, deixava o caldo morno na mesinha de cabeceira, trocava a água do copo. Ela me acompanhava com o olhar, desconfiada, mas não falava nada. No começo, ela se encolhia toda vez que eu me aproximava, como o bicho ferido que espera pancada. Aprendi a me mover devagar, fazer barulho antes de entrar no quarto, manter distância. 23 anos lidando só com gado me ensinou que confiança não se força, se constrói aos poucos. Bom dia, Ana, eu dizia toda manhã, mesmo ela não respondendo. O café está pronto, trouxe mingau de aveia. O silêncio dela era diferente do meu. O meu era vazio, falta de companhia. O dela era pesado, cheio de coisas não ditas, como nuvem carregada de chuva que não quer cair. No terceiro dia acordada, ela conseguiu se sentar na cama. Tomou o caldo todo, devagar, como se não quisesse desperdiçar nenhuma gota. As mãos tremiam segurando a colher. Obrigada, sussurrou, sem me olhar nos olhos. Foi a primeira palavra de gratidão que ouvi em anos. Bateu no peito como soco, mas soco bom, do tipo que acorda coisa boa dentro da gente. De nada, menina, precisa se alimentar para sarar. Ela assentiu devagar. Pela primeira vez, nossos olhares se cruzaram por mais de um segundo. Nos olhos dela, além do medo, havia alguma coisa que eu não via há muito tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas ali. Na semana seguinte, Ana começou a se levantar. Primeiro só para ir ao banheiro, apoiada na parede. Depois ficava sentada na varanda alguns minutos, olhando o pasto sem falar nada. Eu trabalhava no curral, fingindo não prestar atenção, mas de olho para ela não cair. Posso ajudar em alguma coisa? Ela perguntou numa manhã, voz ainda fraca, mas firme. Parei de consertar a cerca e olhei para ela. Estava de pé sozinha, segurando o batente da porta.
O vestido surrado que lavei e costurei como pude estava largo demais no corpo magro, mas havia cor no rosto e os olhos brilhavam diferente. Não precisa, Ana. Você ainda está se recuperando. Não gosto de ficar parada. Me sinto inútil. A palavra saiu carregada de dor, como se alguém tivesse martelado na cabeça dela que ela não servia para nada. Me deu raiva de quem fez isso com uma menina nova. Tá bom então, mas nada pesado. Pode me ajudar a separar o feijão? O sorriso que apareceu no rosto dela foi tímido, mas foi o primeiro que vi desde que a encontrei. Como o sol que espia por trás da nuvem. Sentamos na mesa da cozinha, catando feijão em silêncio. De vez em quando, ela me olhava de soslaio, como se ainda não acreditasse que estava ali. Eu também a olhava, tentando entender como alguém podia abandonar uma pessoa igual cachorro na estrada. Joaquim, ela disse baixinho, quebrando o silêncio. Fala, menina. Por que você me trouxe para casa? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei um tempo catando feijão, pensando na resposta. Por que mesmo? Instinto, educação, solidão? Porque era o certo a fazer. Falei finalmente. Não podia deixar você ali. Mas você não me conhece. Pode ser que eu seja perigosa. Ri baixinho. Menina, você pesa 40 quilos molhada. Se for perigosa, o perigo sou eu. Ela riu também, um riozinho baixo que fez bem para os meus ouvidos acostumados só com mugido de boi e canto de galo. Além do mais, continuei, faz tanto tempo que não converso com gente de verdade que até se você fosse bandida, ia ser bem-vinda. O sorriso dela ficou mais largo. Pela primeira vez desde que acordou, Ana pareceu relaxar, como se tivesse tirado um peso das costas. Você mora sozinho há muito tempo? 23 anos, desde que minha mulher foi embora. Por que ela foi? Vida aqui é dura para a mulher. Muito isolamento, muito silêncio. Maria queria cidade, movimento, gente por perto. Eu só sabia de fazenda. Cada um puxou para um lado. Ana ficou quieta, processando. Depois perguntou: não teve filhos? A pergunta doeu, como sempre doía. Tivemos um menino. Nasceu morto. Depois disso, Maria nunca mais foi a mesma. E eu também não. Sinto muito. Foi há muito tempo. A gente aprende a conviver com as perdas. Mas será que aprende mesmo? Ou só empurra a dor para um canto e finge que ela não existe? Aos poucos, Ana foi ganhando confiança. Começou a ajudar na cozinha, varrendo, lavando louça. Os movimentos eram cuidadosos, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Ou como se tivesse apanhado por quebrar coisas no passado. Onde você morava antes? Perguntei um dia, enquanto ela secava os pratos. O corpo dela enrijeceu. As mãos pararam de se mover. Não gosto de falar sobre isso. Tudo bem, quando quiser falar, eu escuto. Ela me olhou agradecida. Ninguém devia ter dado tempo para ela processar as coisas antes. Ninguém devia ter respeitado o silêncio dela. À noite, eu ficava na varanda ouvindo ela se mexer no quarto. Às vezes ouvia chorar baixinho ou falar dormindo coisas que não conseguia entender. Pesadelos que não me deixavam dormir direito também. Uma noite, acordei com barulho na cozinha. Levantei devagar, achando que podia ser ladrão. Encontrei Ana sentada à mesa tomando água. Não consegue dormir? Ela se assustou, quase derrubou o copo. Desculpa, te acordei? Não, eu também não estava dormindo. Sentei na outra cadeira. Lá fora, os grilos cantavam e o vento balançava os eucaliptos. Pesadelo? Ela assentiu enxugando uma lágrima. Quer conversar? Não sei por onde começar. Pelo começo não precisa. Pode começar por onde doer menos. Ana ficou um tempo em silêncio, olhando para as próprias mãos. Eles diziam que eu era um peso morto, que comia demais, produzia de menos, que seria melhor para todo mundo se eu sumisse. As palavras saíram cortadas, doloridas. Eles quem? As pessoas que cuidavam de mim, ou fingiam que cuidavam. Senti o sangue ferver.
Que tipo de gente fala isso para uma menina? Eles mentiram, Ana. Você não é peso morto, é gente. E gente tem valor por si só, não pelo que produz. Ela me olhou como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Ninguém nunca me disse isso antes. Então está na hora de alguém dizer. Ficamos ali, no silêncio da madrugada, dois solitários tentando entender como a vida tinha nos juntado. Ela, uma menina abandonada como lixo. Eu, um homem que esqueceu como cuidar de alguém. Mas alguma coisa estava mudando. Aos poucos, dia após dia, conversa após conversa. Como se a gente estivesse aprendendo de novo a ser humano. Foi numa tarde de calor sufocante que Ana finalmente me contou a verdade toda. O céu estava carregado, pesado de nuvens escuras que não queriam largar chuva. O ar parado queimava os pulmões e até os bichos procuravam sombra. Estávamos na cozinha, descascando mandioca, quando ela parou de repente, a faca tremendo na mão magra. Joaquim, preciso te contar uma coisa. O tom da voz me arrepiou. Larguei a mandioca e prestei atenção. Fala, menina. Eu fugi. Não me abandonaram assim do nada. Eu fugi e eles me acharam. As palavras saíram cortadas, como se machucassem na garganta. Fugi de onde? Da casa onde me deixaram quando era pequena. Diziam que era abrigo, mas... A voz dela sumiu. Os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou segurar. Mas o que, Ana? Não era abrigo de verdade. Era lugar onde homens pagavam para... Não precisou terminar. Senti o sangue gelar nas veias. O mundo ficou vermelho na minha frente. Filho da puta! Escapou entre os dentes cerrados. Ana se assustou com o meu tom de voz. Desculpa, menina, não é com você. É com os desgraçados que fizeram isso. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Consegui fugir numa madrugada. Caminhei 3 dias pela estrada, comendo o que achava no lixo, até que eles me encontraram, me bateram, disseram que ia ser pior quando voltasse. Aí me jogaram naquele terreno para eu morrer devagar, como exemplo para as outras meninas. Cada palavra era uma pancada no meu peito. Como existe gente capaz de fazer isso com uma criança? Quantos anos você tem, Ana? 17, acho. Ninguém nunca soube direito. 17 anos, uma criança ainda, e já tinha passado por mais maldade que muito homem feito. Por isso que você tem medo de dormir. Ela assentiu, mordendo o lábio. E por isso que você se encolhe quando alguém se aproxima rápido demais. Você percebeu? Percebo muita coisa, menina. Só não sabia o porquê. Ficamos um tempo em silêncio. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, balançando as árvores. Cheiro de chuva no ar. Joaquim, ela disse baixinho. Fala. Eles vão vir atrás de mim. Não vão deixar passar. Senti um frio na barriga. Não era medo por mim. Velho acostumado com a solidão, não tem muito a perder. Mas a ideia de alguém tirar Ana daqui e levar ela de volta para aquele inferno... Quantos são? 3 homens. O dono do lugar e 2 capangas. Gente ruim de verdade. Eles sabem onde você está? Ainda não, mas vão descobrir. Sempre descobrem. Levantei da cadeira e comecei a andar pela cozinha. Minha mente trabalhava rápido, planejando. Fazenda isolada, estrada de terra, vizinho mais próximo a 15 quilômetros. Se viessem, seria só eu contra 3. Ana, você tem que me escutar bem. Se aparecer alguém estranho aqui, você corre para o mato e fica escondida até eu te chamar, entendeu? Não posso deixar você sozinho com eles. Pode sim, e vai deixar. Eu sei me cuidar. Você é quem não pode cair na mão dessa gente de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas outra vez. Eu não devia ter vindo para cá. Trouxe problema para você. Você não trouxe problema nenhum. Trouxe companhia. Pela primeira vez em 23 anos, acordo de manhã e não fico pensando se vale a pena levantar da cama. Ela me olhou surpresa. É verdade, Ana. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Naquela noite, não consegui pregar o olho.
Ficava levantando para olhar pela janela, ouvindo cada barulho diferente. O vento forte fazia os galhos baterem no telhado e eu sobressaltava, achando que era alguém tentando entrar. Ana também não dormiu. Ouvi ela se mexendo no quarto, sussurrando orações baixinho. Ou talvez fossem lágrimas, dava no mesmo. De manhã tratei de me preparar. Limpei a espingarda calibre 12 que estava guardada há anos, carreguei os 2 canos. Verifiquei as munições. Tinha umas 20 cartuchos. Deixei a arma na sala, atrás do sofá, onde podia pegar rápido. Joaquim, Ana disse, entrando na sala e vendo eu mexendo na espingarda. É só precaução, menina. Eles são perigosos, não vão vir conversar. Eu também posso ser perigoso quando preciso. Ela se aproximou devagar, tocou meu braço. Não quero que nada aconteça com você por minha causa. E eu não vou deixar nada acontecer com você, nem que seja a última coisa que eu faça. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Qualquer barulho estranho me deixava alerta. Ana saltava como gato assustado quando passava caminhão na estrada. Comíamos rápido, falávamos baixo, dormíamos mal. Foi na quinta-feira que os cachorros começaram a latir de modo diferente. Não era latido de passarinho ou gambá. Era latido de medo. Saí para a varanda e olhei a estrada. Poeira subindo longe, motor de carro vindo devagar. Ana, chamei baixinho. Vai para o mato, agora. Ela apareceu na porta, pálida como fantasma. É eles? Não sei, mas não vamos esperar para descobrir. Ela correu para o fundo da casa, sumiu no meio dos eucaliptos. Peguei a espingarda, verifiquei se estava carregada e esperei. O carro parou na porteira. Sedã preto, vidros escuros. 3 homens desceram. Um baixo e gordo de terno amarrotado. 2 altos e magros com cara de poucos amigos. Senti o coração bater mais forte. Não era medo, era raiva. Raiva pura de quem machuca a criança. Eles começaram a caminhar em direção à casa. Devagar, como quem tem tempo. Como quem tem certeza do que vai encontrar. Saí da varanda e fui ao encontro deles. Espingarda na mão, mas apontada para baixo. Ainda. Posso ajudar os senhores? O gordo sorriu, mas era sorriso de cobra. Pode sim, amigo. Estamos procurando uma menina que fugiu. Informaram que ela pode estar por aqui. Não vi menina nenhuma. Tem certeza? Porque quem deu a informação parecia bem seguro. Senti o sangue ferver. Alguém havia dedado Ana. Mas quem? Absoluta certeza. O gordo fez sinal para os capangas. Eles se separaram tentando me cercar. Amigo, vamos facilitar as coisas. A menina é nossa propriedade. Tem dívidas conosco. Só queremos levar ela de volta. Propriedade? A raiva subiu pela garganta. Gente, não é propriedade de ninguém, seu merda. O sorriso dele sumiu. Vejo que vai ser do jeito difícil. Ergui a espingarda. Os 3 pararam onde estavam. O jeito difícil vai ser se vocês não saírem da minha propriedade agora mesmo. Você não sabe com quem está mexendo, velhote. E vocês não sabem que na minha terra, quem não foi convidado pode levar chumbo no rabo. A tensão no ar estava pesada como chumbo. 3 contra 1. Eles armados com certeza. Mas eu conhecia cada palmo daquele terreno e tinha raiva suficiente para matar um boi no grito. Última chance, disse o gordo. Entrega a menina e todo mundo sai feliz. Última chance, respondi. Saem agora ou saem carregados? Os olhos dele brilharam com raiva e foi então que tudo desandou. O gordo fez um gesto quase imperceptível. Os 2 capangas se mexeram rápido, um para cada lado. Reconheci a manobra, ia tentar me cercar. Mas 23 anos de solidão me ensinaram uma coisa. Quando você só tem a si mesmo, é melhor estar preparado para tudo. Atirei no chão, entre os pés do gordo. O estrondo ecoou pelo pasto. Assustou os bois longe. Terra voou para todos os lados. Próximo tiro não vai ser no chão, gritei, recarregando. Os 3 se abaixaram instintivamente. Por um momento ficaram sem ação. Era minha chance. Vão embora, agora.
O gordo se recompôs primeiro, limpando a poeira da roupa. Mas algo havia mudado no olhar dele. Calculava as chances, media a distância. Você está cometendo um erro grande, velhote. Muito grande. O erro foi vocês pisarem na minha terra. Nós voltamos. E da próxima vez será diferente. Eles recuaram devagar, de olho na espingarda. Entraram no carro sem pressa, como quem quer mostrar que não estava com medo. O motor roncou e eles saíram levantando poeira, mas eu sabia que não tinha acabado, era só o começo. Fiquei parado ali por um tempo, suando frio, ouvindo meu próprio coração bater. As mãos tremiam levemente. Fazia anos que não sentia adrenalina assim. Desde os tempos de mocidade, quando brigava em boteco por causa de mulher ou cachaça. Joaquim, a voz de Ana chegou do mato. Eles foram embora? Foram, pode sair. Ela apareceu entre os eucaliptos, pálida como papel. Correu na minha direção, mas parou a alguns metros de distância. O medo tinha voltado aos olhos dela. Eles falaram comigo? Perguntaram por você. Disse que não vi menina nenhuma. E acreditaram? Olhei para ela, tentando decidir se contava a verdade ou mentia para não assustá-la mais. Não, eles vão voltar. Ana desabou, literalmente. Caiu de joelhos na terra vermelha e começou a chorar. Não choro delicado de mulher triste. Choro de quem perdeu toda a esperança. Eu sabia, soluçava. Eu sabia que não ia dar certo. Agora eles vão me levar de volta e você vai se ferrar por minha causa. Me aproximei devagar, ajoelhei ao lado dela. Toquei o ombro magro com cuidado. Ana, me escuta. Ninguém vai te levar de lugar nenhum. Você não entende. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Eles têm dinheiro, influência, conhecem delegado, juiz, todo mundo. E você é só um fazendeiro sozinho no meio do nada. As palavras dela me acertaram como soco, porque era verdade. Eu era só um fazendeiro sozinho mesmo, sem família, sem influência, sem nada além de uns alqueires de terra e um punhado de gado. Mas havia alguma coisa que Ana não entendia, alguma coisa que eu mesmo estava descobrindo naquele momento. Talvez eu seja só um fazendeiro sozinho, falei devagar, mas você não é só uma menina fugitiva, você é... Parei, procurando as palavras certas. Você é a primeira pessoa que me fez lembrar como é importante estar vivo. Ela me olhou sem entender. Antes de você chegar aqui, eu só existia. Acordava, trabalhava, comia, dormia, como máquina. Você me fez voltar a ser gente. Joaquim, deixa eu terminar. Nos últimos 23 anos pensei várias vezes em acabar com tudo. Pegar a espingarda, colocar na boca e... pronto. Fim do sofrimento. Ana arregalou os olhos. Sabe por que não fiz? Porque era covarde demais. Mas também porque no fundo estava esperando alguma coisa. Não sabia o quê. Agora sei. O quê? Estava esperando ter um motivo para viver de novo. E você é esse motivo. As lágrimas dela pararam. Por um momento, só ficamos ali, ajoelhados na terra vermelha, olhando um para o outro. Quando Maria foi embora, continuei, levou junto a única coisa que dava sentido para a minha vida. Quando nosso filho nasceu morto, enterrei junto com ele qualquer esperança de ser pai. Virei um homem morto por dentro, só fingindo que estava vivo. As palavras saíam como sangue de ferida aberta. Coisas que nunca falei para ninguém, nem para mim mesmo. Mas você apareceu, machucada, abandonada, sem nada. E mesmo assim, trouxe vida para esta casa morta. Trouxe conversa, trouxe preocupação, trouxe motivo para acordar de manhã. Você me salvou, ela sussurrou. Não, menina, nós salvamos um ao outro. Ela se jogou nos meus braços, chorando agora de um jeito diferente. Como se estivesse soltando toda a dor guardada há anos. Eu também chorei. Pela primeira vez desde o enterro do meu filho, chorei de verdade. O que a gente vai fazer? Ela perguntou quando conseguiu parar de soluçar. Primeiro, vamos entrar.
Não é bom ficarmos aqui no aberto. Caminhamos para a casa de braços dados. Ana parecia menor, mais frágil. Eu me sentia mais velho, mas também mais determinado. Segundo, continuei quando chegamos na varanda, vamos nos preparar. Se eles voltarem, e vão voltar, não vão nos pegar de surpresa. Como? Tenho algumas ideias. Mas antes, preciso saber uma coisa. O quê? Você confia em mim? Ela não hesitou. Com minha vida. Então me deixa cuidar de você, do jeito que nunca pude cuidar do meu filho. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar, mas era verdade. Ana havia despertado em mim um instinto paternal que pensei ter morrido há 23 anos. Era como se o destino tivesse me dado uma segunda chance de proteger alguém. E você? Ela perguntou. Confia em mim? Com minha vida. Então deixa eu te ajudar. Não quero só ser protegida, quero lutar junto com você. Olhei para aquela menina magra, de olhos ainda inchados de tanto chorar, e vi alguma coisa que não havia percebido antes. Força. Por trás de toda a fragilidade, havia uma força terrível. A força de quem sobreviveu ao pior e ainda assim não desistiu. Está bem, disse. Vamos lutar juntos. Naquela noite, ficamos acordados fazendo planos. Ana conhecia os métodos deles, sabia como pensavam. Eu conhecia cada palmo da fazenda, cada esconderijo possível. Eles não vão vir durante o dia, ela explicou. Preferem a madrugada quando acham que a gente está dormindo. Quantos dias você acha que demora? Poucos. Eles não gostam de esperar. Passei as horas seguintes preparando a casa como uma fortaleza. Tranquei todas as janelas, empilhei móveis perto das portas, preparei caminhos de fuga. Ana me ajudava, silenciosa, mas determinada. Joaquim, ela disse quando terminamos, fala. Se der errado, se eles conseguirem me levar, não vão conseguir. Mas se conseguirem, ela insistiu, eu quero que você saiba que estes dias aqui foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez, me senti em casa. Peguei o rosto dela entre as mãos calejadas. Ana, eles só vão te levar passando por cima do meu corpo, e isso não vai acontecer. Ela assentiu, tentando parecer corajosa, mas eu via o medo nos olhos dela. O mesmo medo que estava no meu peito. Porque, no fundo, ambos sabíamos que 3 homens desesperados e armados eram adversários perigosos demais para um fazendeiro velho e uma menina machucada. Mas também sabíamos que não tínhamos escolha. Era lutar ou morrer tentando. E pela primeira vez em 23 anos, eu tinha alguma coisa pela qual valia a pena morrer. Não precisamos esperar muito. Na segunda noite eles voltaram. Eram quase 2 da manhã quando ouvi o motor longe. Diferente da primeira vez, agora vinham sem pressa, sem querer chamar atenção. Acordei Ana com cuidado, pondo a mão na boca dela para não gritar. Eles voltaram, sussurrei. Ela se sentou na cama, completamente desperta em segundos. O medo estava lá, mas controlado. Havíamos passado 2 dias nos preparando, mental e fisicamente. Quantos carros? Escutei com atenção. O ronco era único, grave. Só um. Devem estar todos juntos. Ou trouxeram mais gente. A possibilidade me gelou o sangue. 3 já era problema suficiente. Se vieram com reforço, Ana, vai para o esconderijo que preparamos. Agora. E você? Vou tentar resolver isso de uma vez por todas. Ela segurou meu braço. Joaquim, promete uma coisa. O quê? Se der muito errado, se virar que não tem jeito, você corre, não tenta ser herói por minha causa. Ana, promete. Está bem, prometo. Menti. E ela sabia que eu estava mentindo, mas não tinha tempo para discutir. Ela saiu do quarto e desapareceu pela porta dos fundos, em direção ao galpão onde havíamos preparado um esconderijo entre as balas de feno. Eu peguei a espingarda e me posicionei na sala, atrás da janela. O carro parou mais longe desta vez, quase na curva da estrada. Inteligentes, não queriam ficar presos no terreiro se a coisa desandasse.
Vi vultos se movendo no escuro, pelo menos 3, talvez 4. Esperaram alguns minutos observando a casa, procurando sinais de movimento, calculando o melhor ângulo de ataque. Eram profissionais, isso eu tinha que admitir. Quando começaram a se mover, vieram pelos lados, 2 pela direita, contornando o curral, pelo menos 1 pela esquerda, passando pelo pomar. Queriam me cercar. Decidi não esperar eles chegarem perto. Atirei no ar um tiro de aviso que ecoou pela madrugada. "Parem onde estão!" gritei. "Da próxima vez, miro em vocês." A resposta veio na forma de um tiro que estilhaçou o vidro da janela, bem onde minha cabeça estava segundos antes. Me joguei no chão, coração disparado. Não era mais conversa, era guerra. Rastejei até a cozinha, saindo pela porta dos fundos. Se eles queriam cerco, íamos brincar de esconde-esconde. Mas nas minhas regras, no meu terreno. Contornei a casa por trás, aproveitando a sombra dos eucaliptos. Ouvi passos no terreiro, vozes sussurrando instruções. Pelo menos 3 homens, como Ana havia dito. Me posicionei atrás do tanque d'água, com visão do terreiro inteiro. A lua estava cheia, facilitando a mira. Um dos homens se aproximou da varanda, pistola na mão. Magro, alto, roupa escura. Respirei fundo, mirei no peito dele e atirei. O estrondo rasgou a noite. O homem voou para trás, bateu na parede da casa e desabou. Não se mexeu mais. "Marcão!" gritou uma voz do outro lado do terreiro. "Filho da puta matou o Marcão!" 2 ainda. Peguei o cartucho usado, coloquei outro. As mãos tremiam levemente, mas era adrenalina, não medo. "Sai daí, velhote!" gritou o gordo que eu reconheci da primeira visita. "Vamos fazer você pagar caro por isso." "Vem buscar", respondi. Silêncio por alguns segundos. Depois, tiros. Muitos tiros. Eles esvaziaram os pentes na minha direção, acertando o tanque, as árvores, tudo menos eu. Amadores nervosos. Quando pararam para recarregar, me movi. Corri agachado até o galpão, onde Ana estava escondida. Precisava verificar se ela estava bem e também mudar de posição antes deles me localizarem de novo. "Ana!" chamei baixinho quando cheguei perto das balas de feno. "Estou aqui!" veio a voz abafada. "Está bem?" "Estou. E você? Por enquanto, fique aí, não saia de jeito nenhum." Era quando me virei para sair que vi o terceiro homem. Estava na porta do galpão, pistola apontada para mim. Como tinha chegado lá sem eu perceber? "Larga essa espingarda", disse com voz calma. Calculei as chances. Era rápido, mas ele já estava com a arma em posição. Se tentasse atirar, ele me acertaria primeiro. Larguei a espingarda no chão. "Agora chama a menina." "Que menina?" Ele sorriu, mas era sorriso de quem não tem paciência. "Não me testa, velhote. Sei que ela está aí. Ana, sai daí ou eu mato seu protetor." O silêncio se esticou por segundos eternos. Então ouvi a voz dela, pequena e assustada. "Não machuca ele. Depende de você, menina. Sai daí devagar, mãos onde eu possa ver." Ana apareceu entre as balas de feno. Parecia ainda mais magra na luz da lua, mais frágil, mas havia algo no olhar dela. Determinação que eu não esperava. "Muito bem", disse o homem. "Agora vamos andando para o terreiro, os 2. Começamos a caminhar, ele alguns passos atrás, pistola apontada para as nossas costas. Minha mente trabalhava desesperadamente, procurando uma saída, mas ele mantinha distância segura, não dava chance. No terreiro, o gordo e o outro capanga estavam ao lado do corpo do morto. O rosto do gordo estava transfigurado de raiva. "Matou meu melhor homem, filho da puta." Ele atirou primeiro, e você vai pagar por isso. Mas antes, quero que veja o que acontece com quem me atrapalha. Fez um gesto para o capanga, que se aproximou de Ana. "Não", falei. "O problema é comigo." "O problema é com ela", o gordo cuspiu. "Ela que fugiu, ela que me deu prejuízo, ela que vai pagar." O capanga esticou a mão para pegar Ana. Foi quando ela fez alguma coisa que ninguém esperava.
Tinha uma faca pequena escondida na manga. De onde tirou, não sei. Quando o homem a tocou, ela cravou a lâmina no braço dele, fundo. Ele gritou, soltou ela, olhou para o sangue escorrendo. Sua vagabunda! Levantou a mão para bater nela, mas estava perto demais de mim. Me joguei em cima dele e derrubei no chão. A pistola voou longe. O homem que estava me vigiando hesitou por um segundo, sem saber em quem atirar. Ana aproveitou, pegou um punhado de terra e jogou nos olhos dele. O gordo tentou pegar a pistola no chão. Rolei em cima dele, segurando os pulsos. Éramos parecidos em peso, mas ele era mais novo. Conseguiu me virar, ficou por cima. Agora você morre, velhote. As mãos dele fecharam no meu pescoço. Senti a pressão aumentar, a respiração faltando. Pontos pretos dançaram na minha visão. Foi quando ouvi o estrondo. O gordo parou de apertar meu pescoço, olhou para baixo. Uma mancha vermelha se espalhava na camisa dele. Caiu para o lado, gemendo. Ana estava de pé alguns metros atrás, minha espingarda nas mãos. Fumegando ainda. O terceiro homem, ainda esfregando os olhos, tentou levantar a pistola. Ana girou a espingarda e atirou de novo. Desta vez, não errou. Silêncio total se espalhou pelo terreiro. 3 homens no chão. Ana e eu de pé, respirando pesado, olhando um para o outro. Acabou, ela sussurrou. Acabou, confirmei. Mas quando me aproximei do gordo para verificar se estava morto, ele ainda respirava, fraco, mas respirava. Você não sabe com quem está mexendo, gaguejou, cuspindo sangue. Já não interessa mais. Tem outros. Vão vir atrás de vocês. Senti o sangue gelar. Quantos outros? Ele sorriu, mesmo com a dor. Muitos. A organização é grande. Vocês só ganharam uma batalha. E morreu, com aquele sorriso maldito no rosto. Ana se aproximou, ainda segurando a espingarda. É verdade o que ele disse? Olhei para os 3 corpos no terreiro, para o sangue na terra vermelha, para o medo nos olhos dela. Provavelmente. Então a gente tem que ir embora. Temos que ir embora. Pela primeira vez em 23 anos, ia deixar minha terra. A terra onde construí minha vida, onde enterrei meus sonhos, onde aprendi a viver sozinho. Mas não estava mais sozinho. E às vezes, recomeçar junto com alguém vale mais que qualquer pedaço de chão. Para onde? Ana perguntou. Longe, bem longe. Juntos? Juntos. Ela sorriu pela primeira vez desde que os homens apareceram. E naquele sorriso, vi que não estávamos fugindo. Estávamos começando uma nova vida. A guerra havia acabado. Agora era hora de construir a paz. Tínhamos pouco tempo. Se o gordo estava certo e havia mais gente vindo, não podíamos ficar nem mais 1 hora naquela fazenda. Pega só o essencial, falei para Ana enquanto arrastava os corpos para dentro do galpão. Roupa, dinheiro se tiver, mais nada. E você? Olhei em volta. 23 anos de vida naquele lugar. Cada cerca, cada árvore, cada pedra tinha história. Mas história não cabe na bagagem. Só o que couber numa mochila. Enterramos os corpos atrás do curral, em valas rasas. Não por respeito, essa gente não merecia respeito, mas porque corpo abandonado chama a atenção, e atenção era a última coisa que precisávamos. O carro deles estava na estrada, motor ainda quente, sedã preto com placas de Goiânia. Revirei o porta-luvas, encontrei documentos falsos e um maço de dinheiro, quase R$5.000. Dinheiro sujo, mas que ia servir para nossa fuga. Joaquim, Ana me chamou da varanda. Tem alguém vindo. Faróis longe na estrada, ainda distantes, mas se aproximando. Meu sangue gelou. Rápido, pega o que conseguir e vamos. Corri para dentro de casa. Peguei o dinheiro que tinha guardado no colchão. Economia de anos vendendo gado. Roupas, documentos, a foto do meu filho que nunca conheci. Joguei tudo numa mochila velha. Ana saiu do quarto com uma sacola pequena. Tudo o que possuía no mundo cabia ali. Cadê os documentos? Perguntei. Não tenho.
Como não tem? Eles tomaram quando era pequena. Disse que gente como eu não precisa de papel. Mais uma maldade dessa gente maldita. Sem documento, Ana era invisível para o mundo. Não existia oficialmente. Os faróis estavam mais perto. 2, talvez 3 caminhonetes. Vinham rápido. Pelo fundo, falei. Vamos para o mato. Saímos pela porta da cozinha, corremos agachados até a linha de eucaliptos. As árvores nos engoliu na escuridão. Atrás de nós, os motores pararam no terreiro. Cadê todo mundo? Gritou uma voz que não conheci. Marcão, Osvaldo, responde aí. Ficamos imóveis entre as árvores, ouvindo as vozes se espalharem pela fazenda. Eram muitos, pelo menos 6 ou 7 homens. Chefe, tem sangue aqui no terreiro. E esse carro? É do Osvaldo? Eles se ferraram. O velho e a menina mataram nosso pessoal. Silêncio por alguns segundos. Depois, queimem tudo. Não. Minha casa. Minha vida toda. Senti Ana segurar meu braço, me impedindo de fazer besteira. Ela estava certa. Não podíamos fazer nada além de assistir. As chamas começaram pela casa. Depois se espalharam para o galpão, o curral, tudo. O céu ficou alaranjado e o cheiro de fumaça invadiu o mato. 23 anos de trabalho virando cinza. Sinto muito, Ana sussurrou. Não sinta, era só madeira e tijolo. Mentira, era muito mais que isso. Era minha história, minha identidade, meu único lar. Mas ela não precisava carregar essa culpa também. Ficamos escondidos até os homens irem embora. Quando finalmente saímos do mato, só restavam brasas onde antes era minha casa. O calor ainda irradiava das ruínas fumegantes. E agora? Ana perguntou. Agora a gente desaparece. Caminhamos pela estrada de terra, evitando a principal. Ana conhecia caminhos que eu nem sabia que existiam. Anos fugindo ensinam a encontrar rotas que gente normal não vê. Para onde vamos? Ela perguntou quando paramos para descansar numa antiga ponte de madeira. Longe de Goiás, talvez Minas Gerais ou Bahia. Lugar onde ninguém nos conhece. E depois a gente vê. Primeiro é sair vivo daqui. Andamos a noite toda. Quando o sol nasceu, estávamos numa cidade pequena que nem sabia o nome. Compramos passagem de ônibus para Belo Horizonte, pagamos em dinheiro, não demos nome verdadeiro. No ônibus, Ana dormiu encostada no meu ombro. Eu fiquei acordado, olhando a paisagem passar pela janela. Cada quilômetro era um pedaço da minha vida antiga ficando para trás. Mas não sentia tristeza. Sentia alguma coisa que não experimentava há muito tempo. Esperança. Joaquim. Ana acordou quando estávamos chegando em Belo Horizonte. Oi, dorminhoca. Sonhei com você. Pesadelo? Ela riu baixinho. Não. Sonhei que a gente tinha uma casa pequena, com quintal. Você plantava verdura, eu cuidava de umas galinhas. Era simples, mas era nosso. Bom sonho. Acha que pode virar realidade? Olhei para aquela menina que tinha virado o centro da minha vida. Magra, sem documento, sem passado oficial. Eu, um fazendeiro de 48 anos que acabara de perder tudo. Na teoria, éramos 2 perdedores sem futuro. Na prática, éramos 2 sobreviventes prontos para recomeçar. Pode, falei. Vai dar trabalho, mas pode. Vai ser difícil conseguir documento para mim. A gente consegue, tem jeito para tudo. E se nos acharem? Não vão achar. O mundo é grande, Ana, e a gente vai se perder nele até virar outras pessoas. Em Belo Horizonte, pegamos outro ônibus. Desta vez para Salvador. De Salvador, outro ônibus para uma cidade pequena no interior da Bahia. Íamos mudando de direção como água descendo morro, sem deixar rastro. Na terceira cidade, paramos. Candeias, interior da Bahia. Lugar quente, seco, cheio de gente que não faz pergunta demais. Perfeito para quem quer recomeçar. Alugamos um quartinho nos fundos de uma pensão. Um colchão, uma mesa, um fogãozinho. Simples, mas era nosso. E agora?
Ana perguntou na primeira noite. Agora a gente constrói uma vida nova. Como? Devagar, um dia de cada vez? Ela se sentou na cama, abraçou os joelhos. Tenho medo, Joaquim. De quê? De não conseguir, de ser feliz. Nunca fui feliz antes, não sei como é. Me sentei ao lado dela, peguei a mão magra. Felicidade não é complicada, Ana. É ter um lugar para dormir sem medo. É ter comida todo dia. É ter alguém que se importa com você. E você vai conseguir ser feliz longe da sua fazenda? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei na terra vermelha de Goiás, no cheiro de gado, no silêncio que conhecia de cor. Minha fazenda era prisão disfarçada de lar, falei depois de um tempo. Eu me escondi lá por 23 anos, fingindo que estava vivendo. Você me tirou de lá. Eu te tirei? Você me deu motivo para sair. Pela primeira vez em 2 décadas, tenho alguma coisa mais importante que terra e boi. O quê? Família. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar, mas era verdade. Ana não era só uma menina que eu salvei. Era a filha que nunca tive, a família que sempre quis, a razão para acordar todo dia. Família, ela repetiu, como se estivesse testando o som da palavra. Família, pequena, meio maluca, mas família. Ela sorriu e foi o sorriso mais bonito que vi na vida. Nunca tive família antes. Nem eu. Vamos aprender juntos. Naquela noite, dormimos tranquilos pela primeira vez em semanas. Sem medo de alguém bater na porta, sem pressa de fugir, sem olhar para trás. Do lado de fora, a cidade pequena dormia também. E no quartinho alugado, 2 solitários descobriam que solidão dividida vira companhia. A travessia tinha acabado. A nova vida estava começando. 6 meses depois, Ana estava plantando tomate no quintal que conseguimos alugar junto com uma casinha simples na beira da cidade. Eu consertava o galinheiro que construí com madeira velha e arame. 3 galinhas ciscavam no terreiro, gordas e preguiçosas. O sonho dela tinha virado realidade. Casa pequena, quintal, verdura e galinhas. Não era muito, mas era nosso. Joaquim! Ana me chamou do canteiro. Vem ver! Larguei o martelo e fui até ela. Estava ajoelhada ao lado de um pé de tomate, sorrindo como criança que ganhou o presente. O que foi? Olha, o primeiro tomate. Era pequeno, ainda verde, mal do tamanho de uma azeitona. Mas ela olhava como se fosse ouro. Vai ficar lindo, falei. Você acha? Tenho certeza. Você tem mão boa para a planta. Era verdade. Nos últimos meses, Ana descobriu talento para a jardinagem. Tudo que plantava crescia forte, como se a terra reconhecesse nela alguma coisa especial. É porque converso com elas, ela disse, como se tivesse lido meus pensamentos. Conversa? Todo dia. Conto histórias, falo dos planos que temos. Planta gosta de conversa. Ri, mas não era zombaria. Ana tinha razão. Planta, como gente, precisa de atenção e carinho para crescer direito. O trabalho também tinha dado certo. Eu consertava máquinas agrícolas para os fazendeiros da região. 23 anos lidando com trator e bomba d'água serviam para alguma coisa. Ana ajudava na quitanda da Dona Maria, vendendo verdura e contando troco. No começo, o povo estranhou. Um homem mais velho e uma menina nova, chegando do nada, sem família por perto. Mas cidade pequena acostuma rápido quando vê que a pessoa trabalha direito e não arruma confusão. Seu Joaquim, Dona Maria falou um dia. A menina é sua filha mesmo? É, respondi sem hesitar. Filha do coração. Pensei que fosse. Ela tem jeito seu de ser teimosa. Ana era teimosa mesmo, teimosa para ajudar todo mundo, teimosa para não aceitar esmola, teimosa para fazer tudo perfeito. Diferentes dos meus, mas eram trejeitos de família. Conseguimos documento para ela através de um despachante que não fazia pergunta demais. Ana Maria da Silva, 17 anos, nascida em Candeias mesmo. O passado dela morreu oficialmente.
A Ana nova nasceu ali, no quintal pequeno, entre tomates e galinhas. Joaquim, ela disse uma noite depois das jantas, fala, você sente falta? Da fazenda? Pensei antes de responder. Sentia falta? Do trabalho pesado, do calor que derretia, da solidão que roía por dentro? Sinto falta da terra, falei devagar, do cheiro de chuva na poeira, do barulho do gado longe, mas não sinto falta da solidão. E se pudesse voltar, se não tivesse perigo? Não voltaria. Por quê? Porque lá eu era um homem meio morto, fingindo que estava vivo. Aqui eu sou pai de verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Pai de verdade? Pai de verdade. Primeiro pai que você tem, primeira filha que eu tenho. Família atrasada, mas família. Ela se jogou no meu colo, chorando de felicidade. Aos 17 anos, Ana finalmente tinha descoberto o que era ser amada sem precisar pagar preço por isso. Os meses passaram devagar, gostosos. Ana cresceu, ganhou peso, aprendeu a rir alto. Eu aprendi a me preocupar com o horário de escola, com amizades dela, com os meninos que começaram a olhar para ela diferente. Tem um rapaz na escola que fica me olhando, ela contou um dia. Senti o sangue ferver, instinto de pai protetor. Que rapaz? Calma, Joaquim. Ele é educado, filho do seu Antônio da padaria. E o que ele quer? Conversar comigo, talvez me chamar para a festa junina. Você quer ir? Quero, mas só se você deixar. Era a primeira vez que Ana se interessava por alguém da idade dela. Parte de mim queria trancar ela em casa para sempre. Parte sabia que era hora de deixar ela viver. Pode ir, mas eu levo e busco. Sério, sério, mas quero conhecer esse menino antes. O menino se chamava Pedro, tinha 18 anos e era mais tímido que Ana. Quando vim buscar ela na festa, os dois estavam conversando num canto, vermelhos de vergonha. Gostou dele? Perguntei no caminho de casa. Gostei. Ele é gentil. Então está bem. Você não vai fazer interrogatório nele? Vou, mas depois. Ana riu e o som encheu meu peito de alegria. 6 meses atrás, ela mal falava. Agora ria de tudo, fazia piada, sonhava em voz alta. A cura tinha acontecido devagar, como tudo importante na vida. Dia após dia, conversa após conversa, pequeno gesto após pequeno gesto. Como planta que cresce, você não vê acontecer, mas de repente está lá, forte e bonita. Joaquim, Ana disse na véspera do primeiro aniversário da nossa chegada em Candeias. Fala, menina. Quero te agradecer. Agradecer o quê? Por ter me dado uma vida. Você que me deu uma vida, Ana. Antes de você, eu só existia. A gente se salvou mesmo, né? A gente se salvou. Naquela noite, sentamos na varanda pequena olhando as estrelas. Ana contava os planos que tinha. Terminar a escola, talvez fazer curso técnico em agricultura, casar um dia e ter filhos. E você? Ela perguntou. Que planos tem? Ver você crescer, ver você ser feliz, ser avô um dia, se Deus quiser. Só isso? Só isso. Depois de 48 anos perdido, descobrir que meu propósito na vida é cuidar de você. É mais do que muita gente tem. Você é um bom pai, Joaquim. Estou aprendendo. Você é uma boa filha. Também estou aprendendo. O vento soprava morno, cheirando a terra molhada da última chuva. Longe, um carro passava na estrada levantando poeira. Vida seguindo em frente como sempre segue. Ana. Oi. Lembra quando te encontrei naquele terreno baldio? Lembro. Você estava tentando conseguir um pedaço de pão enquanto a cidade seguia acelerada, ignorando você. Lembro. Por que está falando disso? Porque hoje vejo você plantando tomate, rindo com as amigas, sonhando com o futuro. Vejo que a menina que o mundo ignorou virou mulher que o mundo respeita. E o homem solitário virou pai. Virou. Ficamos um tempo em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Depois, Ana falou. Joaquim,
Se um dia alguém precisar de ajuda, como eu precisei, você ajudaria de novo? Claro, por quê? Porque o mundo está cheio de gente perdida e a gente aprendeu que, às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que veja ela de verdade. É verdade. Então nossa casa sempre vai estar aberta para quem precisar? Sempre. Era uma promessa grande, mas era promessa que a gente podia cumprir. Porque havíamos aprendido que solidão dividida vira companhia, que dor dividida vira cura, que amor multiplicado nunca diminui. O destino havia juntado dois solitários numa estrada de terra em Goiás, um fazendeiro cansado de viver sozinho e uma menina cansada de só sobreviver. Havíamos nos salvado mutuamente e descoberto que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é amor que cresce devagar e fica para sempre. Ana bocejou anunciando sono. Vou dormir. Amanhã acordo cedo para regar os tomates. Vai, eu fico mais um pouco. Ela se levantou, me deu um beijo na testa como sempre fazia. Boa noite, pai. Boa noite, filha. E ficou só eu na varanda, olhando as estrelas e pensando na vida. Às vezes, os encontros mais importantes acontecem quando a gente menos espera. Às vezes, salvar alguém é o mesmo que se salvar. Às vezes, perder tudo é a única maneira de descobrir o que realmente importa. A solidão tinha acabado para sempre. O vazio estava preenchido. E pela primeira vez em 48 anos, eu sabia exatamente qual era meu lugar no mundo. Ali, naquela casa pequena, cuidando da minha filha do coração e esperando que o amanhã trouxesse mais alegria que o ontem. O novo caminho estava traçado e era um caminho bom para se percorrer. 5 anos depois, a igreja pequena de Candeias estava lotada naquele sábado de maio. Ana, aos 22 anos, caminhava devagar pelo corredor central, vestido simples de renda branca que Dona Maria havia costurado com carinho. O véu de noiva era da própria Dona Maria, guardado há décadas numa caixa de sapatos. Eu estava na primeira fileira, terno emprestado do seu Antônio, gravata meio torta que Ana arrumou 3 vezes antes de sairmos de casa. O coração batia forte, mistura de orgulho e melancolia. Minha menina estava crescendo, como sempre soube que ia acontecer. Pedro esperava no altar, nervoso como eu no dia que encontrei Ana naquele terreno baldio. Bom rapaz, trabalhador, respeitava ela como filha merece ser respeitada. Havia pedido minha mão em casamento direito, formal, suando frio na sala de casa. Seu Joaquim, ele disse naquele dia, quero casar com a Ana. Ela quer casar com você? Disse que sim, mas só se o senhor der a bênção. Por que você acha que merece ela? Não mereço. Ninguém merece uma pessoa como Ana. Mas prometo que vou cuidar dela, respeitar ela, fazer ela feliz. E se não fizer? Aí o senhor me mata. Ri da resposta dele. Era sincera. Não preciso matar ninguém, menino. Ana sabe se defender sozinha. Era verdade. Nos 5 anos em Candeias, Ana havia virado mulher forte, decidida, que não se deixava pisar por ninguém. Mas mantinha a doçura, a generosidade, o jeito de cuidar de todo mundo que precisasse. Nossa casa pequena tinha recebido outras 3 pessoas ao longo dos anos. Carlinhos, menino de rua que encontramos mexendo no lixo atrás da quitanda. Seu Zé, velho abandonado pela família que dormia na praça. Mariazinha, menina grávida de 13 anos que o pai expulsou de casa. Todos ficaram o tempo necessário. Carlinhos até conseguir emprego e lugar próprio para morar. Seu Zé até encontrar uma pensão que aceitava ele. Mariazinha até ganhar o bebê e se estabelecer com o namorado. Pai, Ana me disse na véspera do casamento, obrigada por ter me ensinado que ajudar os outros não diminui a gente. Você que me ensinou isso, menina. Ensinou sim. Você podia ter guardado o pouco que tinha só para nós dois, mas abriu nossa casa, nossa mesa, nosso coração, porque você me mostrou que amor que não se divide, some. E agora? Com Pedro na nossa família?
Agora, nossa casa fica maior ainda. Pedro era assim mesmo. Chegou como namorado de Ana e virou filho meu também. Me chamava de pai, pedia conselho, ajudava no quintal sem ninguém mandar. Bom menino. A cerimônia foi simples. Padre João falou de amor, compromisso, família. Ana chorou na hora dos votos. Pedro tremeu tanto que quase derrubou a aliança. Eu chorei também, escondido atrás do lenço. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, a igreja toda aplaudiu. Ana se virou e me procurou com os olhos. Sorriu, mandou beijo. Era o sorriso da mulher realizada que ela tinha se tornado. Na festa, no salão atrás da igreja, Ana dançou com Pedro a primeira música. Depois veio dançar comigo. Como se sente, pai? Orgulhoso e um pouco triste. Triste por quê? Porque minha menina não é mais minha menina. É mulher de outro homem agora. Joaquim, ela parou de dançar e me olhou nos olhos. Eu posso ser mulher do Pedro, mãe dos filhos que vamos ter, dona da casa que vamos construir, mas sempre vou ser sua filha. Isso nunca muda. Promete? Prometo. E nossos filhos vão te chamar de vovô. E quando eles perguntarem sobre a família, vou contar que o vovô me salvou quando eu era criança perdida. E que eu salvei ele também. Vai contar a história toda? Toda. Para eles entenderem que família se constrói com amor, não só com sangue. Dançamos mais um pouco em silêncio. Ao redor, o povo de Candeias comemorava. Dona Maria chorava de alegria. Seu Antônio bebia cerveja e contava vantagem. Carlinhos, que veio para o casamento, ajudava a servir os convidados. Ana, falei quando a música terminou. Fala, pai. Aquele dia que te encontrei no terreno baldio, tentando conseguir um pedaço de pão. Lembro. Achei que estava salvando você. Hoje sei que você estava me salvando também. Como assim? Estava me salvando da pior das mortes. Morrer vivo. Morrer de solidão. De falta de propósito. De não ter ninguém para amar. E agora? Agora tenho você, tenho Pedro. Vou ter netos. Tenho uma família que escolhi e que me escolheu também. Tem mais uma coisa, Ana disse misteriosa. O quê? Um presente de casamento. Ela puxou Pedro, que estava conversando com os amigos. Conta para ele, sussurrou para o marido. Pedro sorriu, vermelho de vergonha. Seu Joaquim, pai, a gente queria contar que o quê, menino? Que Ana está grávida. 2 meses. Vamos ter um bebê. O mundo parou por um segundo. Depois explodiu em alegria. Sério? Sério, Ana confirmou. Você vai ser avô. Me deu vontade de chorar, de gritar, de abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Ia ser avô. Aos 53 anos, depois de uma vida inteira achando que nunca ia ter família, ia ser avô. Menino ou menina? Perguntei. Ainda não sabemos, Pedro disse. Mas se for menino, vai se chamar Joaquim. E se for menina? Maria, Ana respondeu. Maria Ana. Uma homenagem à mulher que você amou e à mulher que você criou. As lágrimas desceram sem vergonha. 53 anos de idade e chorando que nem criança numa festa de casamento. Obrigado, consegui dizer. Obrigado por quê? Ana perguntou. Por terem me dado a família que sempre sonhei ter. Você que nos deu família, Pedro disse. Quando aceitou um estranho na sua casa, quando cuidou de Ana como filha de verdade, quando me ensinou que amor não se perde quando se divide, Ana completou. A festa seguiu noite adentro. Música, dança, risada, abraço. O povo de Candeias comemorando junto com a gente, como faz cidade pequena quando alguém da comunidade é feliz. Mais tarde, quando os noivos foram embora para a lua de mel em Salvador, 2 dias que Pedro conseguiu folgar da padaria, fiquei sozinho na casa que pareceu enorme sem Ana, mas não era solidão ruim, era saudade gostosa de quem sabe que a pessoa amada está feliz.
E tinha a certeza de que Ana voltaria, que nossa família ia crescer, que meus últimos anos iam ser preenchidos de risada de criança e conversa de filho. Sentei na varanda, como fazia toda noite há 5 anos. As estrelas brilhavam no céu limpo de candeias. O vento trazia cheiro de chuva que ia cair de madrugada. Lá longe, um carro passava na estrada de terra. Pensei na fazenda queimada em Goiás, nas cinzas que restaram de 23 anos de solidão, na vida nova que nasceu dessas cinzas. Pensei na menina que encontrei naquele terreno baldio, magra e assustada, tentando conseguir um pedaço de pão enquanto o mundo seguia acelerado, ignorando ela. Pensei no homem que eu era naquele dia, sozinho, amargo, meio morto por dentro. E pensei no homem que sou hoje, pai, sogro, avô futuro, homem que acordar todo dia sabendo que é amado e que tem gente para amar de volta. Às vezes a vida faz curvas estranhas. Às vezes perder tudo é ganhar tudo. Às vezes a pessoa que você salva é quem te salva de verdade. O destino juntou 2 perdidos numa estrada de Goiás e transformou perda em encontro, solidão em família, desespero em esperança. Levantei da cadeira e entrei na casa vazia que não estava vazia. Estava cheia de memórias boas, de planos futuros, de amor que cresceu devagar e ficou para sempre. Amanhã, Ana voltaria da lua de mel com novidades do bebê. Pedro viria jantar, como fazia todo domingo. Dona Maria traria bolacha e fofoca. Carlinhos passaria para conversar. A vida seguiria, como sempre segue. Mas agora seguiria cheia de sentido, cheia de gente, cheia de amor. Deitei na cama e fechei os olhos, agradecendo a Deus por ter colocado Ana no meu caminho. Ou por ter me colocado no caminho dela. Dá no mesmo. O importante é que nos encontramos e que, do encontro de 2 solitários, nasceu uma família que vai durar para sempre.